Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Caroline Santos, sou aluna do curso Licenciatura em Computação na Universidade Federal Rural do Semiárido, no Polo Natal. Nós vamos dar continuidade ao treinamento que estamos dando sobre o Excel aqui no blog. Hoje o assunto é testes lógicos, tá? Fiquei com essa parte. Quais as funcionalidades desses testes? Então, as funções condicionais no Excel nos ajudam nas tomadas de decisões. Elas podem ser combinadas e alinhadas. Você pode colocar uma função dentro de outra função, dependendo da situação. Nós temos aqui os operadores lógicos, certo? Temos o maior, o menor, maior igual, menor igual. Temos o igual e o diferente. Gravem bem esses operadores. Toda função condicional depende de teste lógico. A ideia é que a função te retorne um valor dependendo de um critério que você estabeleça. Esses operadores serão utilizados nessas funções em seus testes lógicos e condicionais. Função E. A função E nos retorna verdadeiro se todos os testes lógicos forem verdadeiros, ou falso caso um deles seja falso. Aqui mais abaixo nós temos a tabela verdade. Para quem não conhece, é uma tabela bastante usada na lógica, principalmente quando a gente vai estudar a lógica de programação. É bastante interessante. Temos aqui a sintaxe, certo? E um exemplo mais abaixo. Então, na nossa tabela verdade, quando uma situação é verdadeira e a outra situação é verdadeira, nós temos que o resultado vai ser verdadeiro. Se temos que uma situação é falsa e a outra situação é falsa, o resultado vai ser o quê? Falso. Se uma situação é verdadeira e a outra situação é falsa, o resultado vai ser falso. Se um é falso e verdadeira, o resultado vai ser falso. Então, como já dito anteriormente, só teremos verdadeiro se todas as situações forem verdadeiras nessa tabela E. Temos aqui um exemplo temos aqui o igual e, entre parênteses, 1 menor que 10. 1 é menor que 10? Verdadeiro. Temos o ponto de vírgula separando por situações. 30 é diferente de 20? Verdadeiro. 18 é maior que 5? Verdadeiro. Nós temos aqui 3 situações numéricas. Todas as situações são verdadeiras. Então, nosso resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Na função OR, ela se comporta de maneira diferente da função E. Se apenas um dos testes lógicos forem verdadeiros, ela vai retornar o quê? Verdadeiro. Mesmo se os demais sejam falsos. Sua sintaxe é a seguinte, tenho aí a sintaxe, certo? E eu trouxe também a tabela verdade para OR. Temos lá que quando temos uma situação verdadeira e outra verdadeira, ela vai ser verdadeira. Uma falsa e outra falsa, ela vai ser falso. Uma verdadeira e uma falsa, verdadeira. Uma falsa e verdadeira, verdadeira. Ou seja, se só teremos o retorno que as situações são falsas quando ambas forem falsas. Se tivermos um verdadeiro em alguma situação, ela vai ser sempre verdadeira. Tem um exemplo aqui que nós temos lá, igualdade ou, certo? Abre parênteses. 10 é menor que 40? Verdadeiro. Outra situação, 45 é igual a 50? Não. Temos então verdadeiro e falso. Se quando temos uma situação verdadeira e outra falsa, o resultado ele vai se tornar o quê? Verdadeiro. Porque a função OR diz o quê? Se tivermos pelo menos uma situação que seja verdadeira, o seu resultado será verdadeiro. A função C. Com a função C, diferentemente da função E ou OR, além de testar se a condição ela é verdadeira ou falsa, nós podemos indicar a ela o que fazer em cada situação. Se ela executará um cálculo ou se retornará uma mensagem. Isso é bem interessante. Ela nos dará a condição de automatizar nossa planilha de maneira inteligente. Sua sintaxe é igualdade se, abre parênteses, se algo for verdadeiro, faça tal coisa. Caso contrário, faça outra coisa. É aquela coisa do se e do se não. Uma instrução se pode ter 2 resultados. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira. O segundo é se ela for falsa. Vamos aos exemplos. Aqui eu já coloquei alguns valores na coluna A, da linha 1 a 5.
E nós vamos utilizar a função e a função ou, para ensinar vocês como utilizarem no Excel, certo? Como o Iranildo falou, para início de qualquer função, nós colocamos o sinal de igualdade. Vamos colocar a função e, abrir o parêntese, como tinha lá na sintaxe, certo? E vamos fazer o teste lógico. Vamos colocar A5, que é 15, é menor que A4. Sabemos que esse resultado é verdadeiro, porque 15 é menor que 50. Vamos colocar mais uma situação. A3 é maior que A1, verdadeiro também. Na função e, lembrando que somente vai retornar verdadeiro se ambas as situações forem verdadeiras. Eu vou dar um Enter aqui e vai nos dar o resultado, se vai ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro, como vocês podem ver. Vou mudar um aqui para ficar falso, para a gente ver também o resultado. Tá vendo aqui que eu mudei só? Eu coloquei o A3 é menor que A1, A3 é 10 e A1 é 6. 10 não é menor que 6, então o resultado vai ser falso, só porque essa situação aqui vai ser falsa, tá? A função ou, de acordo com a tabela verdade, se em alguma das situações ela for verdadeira, então o resultado vai ser verdadeiro, ou seja, só vai retornar falso se ambas as situações forem falsas. Vamos utilizar aqui a igualdade, certo? A função ou, abre o parêntese, e vamos lá. A5 é igual a A3, saberemos que esse resultado ele vai ser falso. A5 não é igual a A3. Vamos utilizar um ponto de vírgula para outra situação. A4 é maior que A2, verdadeiro. 50 é maior que 25. Vamos fechar o parêntese. Aqui nós temos uma situação falsa e uma situação verdadeira. O que é que vai resultar? Verdadeiro, porque na função ou na tabela verdade, se uma das situações forem verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro. Vamos agora ao exemplo utilizando a função se. Aqui nós temos 5 fornecedores, 5 lojas, certo? E valores unitários de um celular Samsung Galaxy J5. Temos a Magazine Luiza, Americana, Submarino, Casas Bahia e Shoptime, com valores diferentes, como vocês podem perceber. Vamos utilizar a função se, certo? Vamos utilizar um exemplo para determinar se um valor é maior que o outro. Vamos utilizar o sinal de igualdade, a função se, igualdade, função se, abre parênteses, e vamos dar o teste lógico. E em seguida diremos o que vai retornar se o valor for verdadeiro e o que vai retornar se o valor for falso. Se B6, que é o valor, certo? Vamos trabalhar diretamente com o valor. For maior que B5, vocês podem perceber que ele está sinalizando lá na planilha com as cores que está aqui embaixo. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula. Se o valor for verdadeiro, ele vai retornar um texto para mim. E para escrever textos, para ele retornar texto, nós colocamos as aspas, certo? Se o valor na Shoptime for maior que o valor nas Casas Bahia, ele vai retornar compre nas Casas Bahia. Se esse valor for falso, ele vai retornar compre na Shoptime. Vamos ver o que é que ele retorna pra gente? Fecho aqui o parênteses e dou um Enter. Ele disse o quê? Compre nas Casas Bahia. Porque o valor é o quê? Nas Casas Bahia é menor. Certo? Do mesmo jeito a gente pode utilizar para o valor menor. Vamos utilizar aqui a função se, abre parênteses. Se B5, que é o valor menor que a gente tem aqui, 729 celular, for menor que B2, que é o da Magazine Luiza, ponto e vírgula, ele vai retornar o quê? Compre
nas Casas Bahia. Se esse valor for falso, ele vai retornar: compre na Magazine Luiza, certo? Fechar o parênteses, não aspa. Ele disse o quê? Compre nas Casas Bahia. Então, gente, corra para as Casas Bahia que o valor era mais barato, tá? Vamos utilizar aqui a função de igualdade, só para vocês aprenderem também. Igualdade, se abre o parênteses, vamos lá. Se o valor na B3 é igual a B4, então os valores são os mesmos. Ou melhor, vamos botar os valores são iguais. Se não, os valores são diferentes. A gente sabe que ele vai retornar um valor diferente, porque nenhum valor nós temos iguais. Dar um enter aqui, os valores são diferentes. Vamos complicar um pouquinho aqui. Vamos colocar que o valor da B3 é o mesmo valor da B4, só para vocês verem como funciona, tá? Deixa eu sair aqui da função. Mudar aqui para 938. Prontinho. Olha, ele já colocou que os valores são iguais. Então, como já falamos, a vantagem de utilizarmos os testes com as células é melhor do que utilizarmos com os valores, tá bom, gente? Então, pessoal, além de digitarmos as funções, aqui no Excel nós temos uma aba aqui, fórmulas, tá? Temos a parte lógica, onde nós vamos ver aqui, e falso, não, ou se erro verdadeiro, que vocês podem utilizarem. Tem a opção também de inserir uma função, tá? Fiquem à vontade para o que acharem melhor, assim, mais prático. Então, a última dica é que quando vocês forem digitar as fórmulas ou simplesmente colocá-las, prestem bastante atenção se o que vocês estão colocando é realmente válido. Caso não seja, o programa vai te retornar uma mensagem de erro, tá? Geralmente começa com o jogo da velha e vai informar que a fórmula está incorreta. Que são as referências bibliográficas que utilizamos para criar esse slide para auxílio na aula. É isso então, espero que vocês tenham gostado e fiquem bastante atentos que amanhã ainda tem mais uma aula com a nossa querida Aline. Aproveitem bastante, desenvolvam no Excel, que é uma ferramenta muito boa e vantajosa para o seu futuro. Tchau, tchau.